Bíblia comigo no Salmo 101. Salmo 101. Enquanto os pequeninos estão indo. Um Deus tão grande. Salmo 101. Ok. Você pode ficar de pé? Por favor, eu agradeço. Versículo meia dúzia, diz assim, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Vamos repetir, diga, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Coloque a Bíblia no banco aí, por favor. Curve sua cabeça um minuto. Feche os olhos. Peça para o Senhor, fala, Senhor, fala comigo. Fala meu coração, ministra minha vida. Revela a tua boa, agradável, perfeita vontade. Renova minha alma, minha mente. Me dá graça, me dá sabedoria. Abençoa o meu irmão em Cristo, que está aqui à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim. Abençoa aqueles que estão viajando. Abençoa aqueles que estão, Senhor, precisando de uma palavra, de uma mão estendida. Senhor, eu quero ser bênção para o reino de Deus, eu quero ser bênção para o meu próximo, eu quero crescer, frutificar, multiplicar. Eu quero mudança de vida. E eu sei que toda mudança, ela depende de duas coisas importantes. Primeiro, da decisão de Deus. E eu sei que Deus já tem essa decisão. Segundo, depende da minha decisão. Então, fala comigo, no nome de Jesus. Abra os meus olhos e meus ouvidos espirituais. Fala com Deus. É o seu momento com Deus. Me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá revelação. A fé, Senhor, ela vem pelo ouvir. Não é pelo jejuar ou pelo orar, mas é pelo ouvir a tua palavra. Fala ao meu espírito, Senhor, me acorda, me dá força, me dá graça, me dá entendimento. Eu repreendo, paraliso toda ação do inimigo, no nome de Jesus, neste lugar, em nome de Jesus, nesta igreja. Que esse povo, Senhor, possa crescer, que eles possam frutificar, que eles possam multiplicar para a glória de Deus. Que eles possam sair daqui abençoados no precioso nome de Jesus. E todos digam, eu recebo, no nome de Jesus. E digam, ok, vamos sentar. Põe minha mensagem. Isso. Eu queria pedir para você prestar bastante atenção no que eu vou ministrar. Minha mensagem. Isso, ok. Ok. Vamos relembrar o que o pastor está ministrando. Se eu pudesse acrescentar algo ali, eu acrescentaria honra. Mas tudo bem. Número 1, leia para mim. 2, 3, 4, 5, 6, ótimo. Entre ali, eu colocaria ali, entre os 5 e os 6, eu colocaria a bênção 7, o 6 eu colocaria a honra. Mas só para a gente entender. Então vamos lá. Eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou lhe dizer. Escute. Imagina assim, um juiz de direito. Pode ser na área penal, civil, previdenciária, trabalhista, qualquer área. Um juiz de direito. Um juiz de paz. E um juiz de futebol. Vou ficar com esses três que está de bom tamanho, que vai me ajudar a exemplificar. Então, um juiz de direito, um juiz na área da justiça, um juiz de paz, que faz casamento, e um juiz de futebol. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pense, qual dos três, na sua opinião, tem mais autoridade? Vocês estão aqui ou não? Ah, então tá bom. Pensei que eu estava tendo uma visão.
Qual dos três tem mais autoridade? Hã? Então imagina, um juiz de direito. Imagina você com uma causa na área trabalhista. Então um juiz trabalhista chama você, chama o advogado da empresa, e o juiz está sentado lá e tal. Ele vai ter autoridade para decidir a questão. Amém? O juiz de paz, você vai casar, tal, ele tem autoridade para fazer seu casamento? Sim. Você está jogando futebol e tem um juiz e ele apita e fala que foi gol. Você fala, não, mas o fulano bateu a mão, acabou, foi gol. Foi ou não foi gol? Foi. Ele tem autoridade também? O juiz de paz tem autoridade? O juiz de direito tem autoridade? E qual dos três tem maior autoridade? Não. Os três. Cada um dentro da sua área. Imagina o juiz de direito apitando futebol. Ele está no lugar certo? Ele tem autoridade, mas está no lugar certo? Então a autoridade dele funciona ali? Então preste atenção no que eu vou te ensinar. Não é porque você tem autoridade que a sua autoridade vai funcionar. Por quê, pastor Paulo? Eu estou te dando um exemplo. Porque algumas pessoas, por não ter conhecimento do que é e como funciona a autoridade, elas fracassam. Escute. Quando nós falamos sobre autoridade, nós a exercemos em nome de alguém. Toda autoridade, ela é exercida em nome de alguém. Toda. Pai, mãe, marido, esposa, o patrão, toda autoridade, ela é exercida em nome de alguém. Por quê? Porque ainda que a pessoa não creia em Deus, mas foi Deus que concedeu autoridade aos homens. Então, eu preciso entender o que é autoridade e eu preciso ampliar a minha autoridade. Então, diga entender e ampliar. De novo. Ótimo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós, cristãos, na maioria das vezes, nós achamos que entendemos e nós não ampliamos. Então vai prestando atenção no que eu vou te falar. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o critério de Deus para que a sua autoridade ela seja ampliada, ou seja, o seu alcance? Qual o critério? Tem uma oração na Bíblia que é uma das orações mais pequenas e que teve um resultado muito grande. O nome da pessoa é Jabes. E o texto diz assim: deixa eu ler aqui. E foi Jabes mais nobre do que seus irmãos. Diga, mais nobre. Diga, mais ilustre. Diga, mais abençoado. Tá. Por quê? Porque ele clamou, diz o texto, ele invocou o Deus de Israel, dizendo: que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor amplie os meus territórios. Diga, amplie a minha autoridade. Amplie o alcance da minha autoridade. Ótimo. 1 Crônicas, se quiser ler depois, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Tá. Qual é o critério de Deus para a ampliação da sua autoridade? Eu vou explicar o que é isso. No nosso país, eu escuto muitos pastores, eu agradeço a Deus porque eles me ajudam a crescer. E nós temos uma mania, infelizmente, de acreditar
Em tudo. Até mesmo crente, que às vezes você recebe uma mensagem no seu WhatsApp ou na rede social, com uma oração, não sei o que, e diz assim: passe essa corrente ou essa mensagem para mais 10 pessoas e Deus lhe concederá aquilo que você pediu. Quem já viu essas bobagens? Não mande para mim não, irmão, pelo amor de Deus, eu vou ficar rindo de você. Vou achar que você é burro de maré desse. Porque desde quando esse tipo de corrente traz a bênção de Deus? Não funciona. Ah, mas ali fala de Deus. O capeta também no inferno fala de Deus. Então, não se engane. Então, no nosso país, as pessoas são muito ignorantes, muita falta de conhecimento em relação a muitas coisas. A primeira autoridade que você tem, se você entender isso, seja você homem, mulher, solteiro ou casado, você tem autoridade sobre a sua vida. Essa autoridade, ela é limitada. Deixa eu exemplificar. Se você é solteiro, olha para mim aqui, e você mora debaixo do teto do papai e da mamãe, você não pode fazer tudo que você quiser na sua casa. A autoridade que você tem, eu estou dizendo que você tem direito de escolha, diga comigo, poder de decisão. Olha, então, se você é solteiro ou casado, independe, a sua autoridade, ela sempre será limitada. Diga, a minha autoridade sempre será limitada. Por quê? Porque você não é Deus. Quem tem autoridade infinita e ilimitada é somente Deus. Então, o primeiro lugar em que você tem autoridade é sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Você tem poder de decidir e de escolher, desde que a pessoa que tem autoridade sobre você assine, concorde e permita. Até aí tudo bem? Vai prestando atenção para você entender. Ok. Chega um momento que você casou. Então, se você é o marido, agora você tem autoridade sobre a sua esposa. Essa sua esposa, vamos supor que o papai e a mamãe estão vivos ainda, só para a gente exemplificar aqui. Essa sua esposa, ela tem um pai e a mãe. A minha pergunta é, quando a sua filha, ela casa, o pai e a mãe ainda têm autoridade sobre ela, sim ou não? Como não? Poxa, lutou tantos anos, cuidou, abraçou, deu comidinha, trocou fralda, deu banho, levou para tomar vacina, comprou roupa, colocou na escola. Agora eu não tenho mais autoridade sobre ela. Se ela for lá na sua casa, você que é pai e mãe, e ela está casada, e você fala assim, Mariana, vai lá e lava a louça para a mãe. Você não pode falar isso mais? Você tem essa autoridade ou não? Ué, mas você disse que não, agora disse que sim. Ah, meu Deus. Então decide. Peraí, vamos decidir aqui. Tem ou não tem? Está vendo como a gente não sabe que é autoridade? Então, sua filha não pode lavar a louça para você. Então, você tem autoridade para isso. Mariana, vai lá e lava a louça. Como não? Vocês têm razão. Nós não temos mais autoridade depois que os filhos casam. Nós temos influência e eles devem a nós honra e respeito. Autoridade não. Consegue entender isso? Mas os pais entendem isso? Na maioria, não vou dizer todos, mas na maioria das vezes não. Aí que surgem os conflitos. Por isso que sogro e sogra normalmente é o quê? É o demônio. Porque eles não entenderam.
Seu pai não deixou de ser seu pai, sua mãe não deixou de ser sua mãe, mas quem eu tenho autoridade sobre agora é o seu marido. Pai e mãe pode ter influência ou ser conselheiro, mas não pode mais mandar na vida da pessoa. Quantos estão me entendendo aqui? Pode. Então, escute isso. Você era um filho que obedecia o seu pai e sua mãe, agora você cresceu e agora você é um marido. Sempre vai haver alguém acima de você. Sempre. Pode ter certeza disso. Ainda que você seja ateu. Eu sou ateu. Mas você tem que obedecer às regras governamentais do país que você vive. Não tem conversa. Isso é autoridade. Então, eu preciso entender como ampliar a minha autoridade. Diga, ampliar a minha autoridade. Vamos melhorar isso? Diga, ampliar a minha influência. De novo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos ter autoridade aonde Deus não deu. É o juiz de direito que quer apitar o jogo de futebol. Ele tem autoridade, mas no lugar certo, no território certo. Não é porque ele é juiz de direito que ele pode apitar o futebol. Ou o juiz de futebol que quer tomar a decisão no lugar do juiz de direito. E isso, querido, é o que acontece na igreja cristã. Vai me ouvindo de coisas que eu vou, ao longo dos anos, aprendendo e passando para você. O que acontece com as pessoas? Só para você entender. Ela não é essa pessoa. Ela não é influência para a sua casa, para os seus familiares, na empresa onde trabalha como empregado ou patrão, na sua rua, no bairro, na cidade, no país. Ela não é. Mas ela quer influenciar. Vamos melhorar isso. Imagina que você é cristão, você serve a Deus, e você tem uma filha. Ela vai fazer aniversário. Ou de 15 anos, ou o primeiro aninho, essas coisas assim. Só estou dando exemplo, amém, gente? São coisas que durante os anos a gente vai acumulando experiência. Aí você manda um convite para o seu cunhado, para o seu irmão, você manda um convite para os parentes, não sei o quê. Aí aquele parente seu, aquele seu cunhado, ou às vezes sua irmã, o seu irmão, enfim, pega aquele convite e fala assim, você vai? Ai, não estou com vontade não. Por quê? Ai, Deus me livre daquele fulano. Toda vez que a gente vai lá, ele fica falando para a gente de igreja, de Deus, põe aquelas músicas brega lá, entendeu? De sanfona lá, e tal, só põe música de crente. Ai, é insuportável aquilo. Ai, eu não tenho paciência, não. Então aquela pessoa, diga para quem está do seu lado, não é você, fique tranquilo. Então aquela pessoa olha para mim, que se diz crente, evangélica, filha de Deus, gospel, sei lá. Olha para mim, qual é a influência que ela tem entre os familiares? Nenhuma. Qual a autoridade que ela tem? Nenhum. Ele que era para ser um exemplo, essa pessoa que era para ser um exemplo, essa pessoa que era para ser bênção, não é. É um chato, insuportável que ninguém aguenta. Agora, pensa comigo. Uma outra pessoa, aquele irmão pode ser mais velho, mais jovem, cristão, serve a Deus. Tá.
Aí um dia um primo lá está com um problema, começa a conversar com ele e fala, rapaz... Aí ele começa a dar um conselho e tal, fala assim, ô primo, vou fazer uma oração por você. Dá aqui sua mão, fecha o olho. Senhor, está aqui meu primo, que está com esse problema, e está desempregado, e não sei o que, e tal, e ora. E beleza. Aí ele fica muito grato. Passa uma semana, um mês... Aí um dia, esse primo está conversando com alguém lá, a pessoa está contando um problema e fala assim, ô tia, esse dia eu estava conversando com fulano. Poxa, me deu um conselho, fez uma oração por mim. Liga para ele. Aí aquela tia liga para o fulano, vem aqui tomar um café na casa da tia. Aí eu vou sim, tia, vai lá. Senta aí, eu queria falar com você. Olha... Está acontecendo isso. Aí você está ali ouvindo a pessoa, você fala assim, tia, eu aprendi que Deus trabalha assim, tal. Eu posso fazer uma oração para a senhora? Claro, sobrinho, então tá. Fica de pé e vamos orar. Senhor, estou aqui na casa da minha tia. Oração simples. Daqui a pouco, os familiares, os parentes, as pessoas, começam a ver essa pessoa como o quê? Diga, referência. Fala alto. Ótimo. A autoridade dele foi ampliada. Saiu da casa e agora alcança os parentes. Quantos estão entendendo? Escute. O que acontece com algumas pessoas? As pessoas, elas não têm autoridade na própria casa e quer apitar aonde não foi chamada. Deixa eu dar um exemplo. Você já viu aquela criança birrenta, aquela criança que o pai e a mãe não consegue controlar? Criança, estou falando de criança. Criança que fica em pé em cima do sofá. Criança que não obedece pai e mãe. Criança que faz birra. Criança que faz escândalo. Criança que envergonha o pai e a mãe junto aos parentes, aos familiares. E a família comenta assim, vai ter aniversário do fulano, a Mariazinha vem. Ai, Deus me livre daquela criança. Quantos de vocês têm alguém assim na família? Levanta a mão. Será que é só eu que tenho? Não, tem um monte de gente que tem. O que esses pais perderam? Não, fala aí para mim, eu quero ouvir o que esses pais perderam. Não, fala alto, o que esses pais perderam? E vai ser influência para alguém na família? Nunca! Nunca! Imagina esse pai e essa mãe ensinando para o cunhado como criar filhos. Mas tem gente assim. Se você não é autoridade na sua própria casa, como você quer apitar em outro lugar, meu filho? Se você não é autoridade, não é influência no seu trabalho, se você não é autoridade, não é influência, o mundo espiritual não reconhece isso, como você quer conquistar algo? Não conquista, não conquista. E aí, eu vejo pessoas que elas querem ter autoridade aonde não lhes foi concedido. Lembre sempre do exemplo. Um juiz de direito na área penal, ele não tem autoridade na área trabalhista.
um juiz de direito em qualquer área, ele não tem autoridade como juiz de futebol, ainda que seja juiz, ainda que tenha autoridade. Por quê? Porque a autoridade dele ali não irá funcionar. Vamos trazer isso para a igreja. Qual é o nível de autoridade que você tem? Dentro do reino. Diga reino. Outra vez. Qual é o nível de autoridade que você tem? Dentro do reino, nós vemos pessoas que foram chamadas para liderar 10. Só pegar Moisés, Josué, a galera aqui da Bíblia. Dentro do reino, nós vemos pessoas que têm autoridade para liderar 100. Olha a coisa onde já vai. Dentro do reino de Deus, nós temos, olha para mim, escute, nós temos pessoas que têm autoridade para liderar 1000. Por que é que Deus deu autoridade? Para um liderar 1000, para outro liderar 100 e para outro liderar só 10. As pessoas falam assim, Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas para você estar me falando? Deus ama todos iguais, sim, mas não confia em todos de forma igual. Muito simples. Você pode amar seu filho. Você fala, pastor, se meu filho precisar de um rim, eu dou um rim para ele. Isso é amor. Amor é doar. Amém? Mas seu filho tem 8 anos. Você daria a chave do seu carro para o seu filho? Não. Como é que chama isso? Amor. Não é porque você ama que você dá autoridade para ele dirigir um carro, o qual ele não tem autoridade para aquilo. Quantos estão me entendendo? Só que acontece um problema. Onde é que você tem autoridade? Ou até onde vai a sua autoridade? Aí as pessoas, elas chegam dentro do reino de Deus, dentro das igrejas, e elas querem ter autoridade onde elas não têm. Elas querem ter autoridade na vida dos outros, sendo que não lhes foi concedido para ter autoridade sobre isso. Você tem que entender onde você tem autoridade. Onde é que você pode ajudar, influenciar e aconselhar. Você tem que entender isso. Então, se o pai ou a mãe diz para um filho ou uma filha, assim, ó, por exemplo, a filha chega e fala assim, mãe, eu vou sair. Onde você vai? Ah, eu vou sair com a fulana, nós vamos lá na casa. Não, você não vai não. Eu não gosto daquela menina. Ai, mãe, que é isso? Ana Gabriela, já te falei, eu não gosto daquela menina, você não vai sair com essa menina. Ah, a senhora não sabe de nada. Aí tem uns que usam o termo assim, eu já sou de maior. Eu já sou de maior, a senhora não me manda, não sei o quê, tal. Sai, vira as costas para a mãe e bate a porta, bah, e vai embora e sai para a rua. Quem já viu essa situação? Então, estou dando um exemplo para você. Ok. O que é que esse pai e essa mãe perdeu? Fala, gente. Então você está entendendo. Por quê? Porque nós vamos levar isso para o mundo espiritual daqui a pouco. Quero que você preste atenção. Agora, nem sempre a autoridade é uma situação pacífica. A sua filha pode ficar chateada e tal, mas ela pode te obedecer. Ela achou ruim, ficou brava, não sei o que, e tal, ela entra para o quarto e ela fica lá no quarto. Ela te obedeceu, mas foi algo pacífico? Não, não foi. Mas funcionou? Ufa, ainda bem, né? Funcionou. Preste atenção. Por que é que nós precisamos de força policial? E a Bíblia fala disso em Romanos, que a autoridade é a espada de Deus para juízo. Deus manda obedecer às autoridades. Por quê?
Porque não é porque você tem autoridade sobre sua esposa, sobre o seu filho, o pastor na igreja, o governo, etc, 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 que as pessoas vão se sujeitar à autoridade. Então precisa-se muitas vezes usar a força. E quem diz isso não é o pastor Paulo. Romanos capítulo 13. Um dos melhores livros que eu já li sobre autoridade. Chama-se Autoridade Espiritual. Um dos melhores. É fantástico o livro. Escute. Bem, então, eu preciso entender até onde vai a minha autoridade para que eu possa usá-la. Não é porque eu tenho conhecimento que eu tenho autoridade. Nem todos que têm autoridade têm conhecimento suficiente de como ela funciona. Porque existe um crivo, uma regra, para que a autoridade seja ampliada. E qual é? Você está com a Bíblia aí? Salmo 101:6, vamos ler? Os meus olhos procurarão quem? Para quê? Estejam comigo. Não precisa colocar não, o pessoal tem a Bíblia. Obrigado, filho. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me... Então, para servir a Deus, estar próximo de Deus, com um nível maior de autoridade, eu preciso primeiro ser o quê? Está aí, gente. O que eu preciso ser? Fiel. E o que é ser fiel? Já falamos aqui, mas eu vou melhorar. Ser fiel significa, diga comigo, ser fiel significa andar na luz que eu recebi. O que é andar na luz que você recebeu? Você foi no médico, o doutor te examinou, falou assim, você está com problema na rebimbela. E ele te dá um remédio lá, não melhora. Você está com a espinguela caída. E não melhora. Você fala assim, eu vou em outro médico. Aí você vai em outro médico. Conta, ele te dá outro remédio. Você está cada vez pior. Aí um dia você está conversando com uma pessoa, e a pessoa fala assim, rapaz, eu já vi um caso parecido igual ao seu, mas tem um médico aqui em Toledo, que é um dos melhores da região. É até difícil você conseguir consulta com ele, ainda que seja particular, mas é muito difícil, o cara é muito requisitado. Como é que é o nome? É o doutor Franco da Silva. Você liga e tal, um mês depois você está no consultório do médico, a consulta com ele é 1h30. E ele fala assim, você vai fazer esse exame aqui para mim, isso aqui é um pouquinho caro, mas eu preciso ter esse negócio em mãos. Você vai, você faz. Um tempo depois você volta. O médico examina, pega os exames, dá uma olhada e fala assim, seu fulano, sua situação é essa. O senhor vai tirar esse tipo de alimento, o senhor vai começar a tomar esse medicamento que eu vou te dar aqui, tal. 6 meses depois, eu encontro com você, falo, como é que você está? Falo, pastor, depois de 10 anos de sofrimento, você acredita que eu estou curado? Por quê? Eu fui no médico aqui em Toledo, e tal. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já viu alguma situação parecida a essa que eu estou falando? Levanta a mão, só para ver. Olha quantas pessoas. Por que você passou na mão de 1, de 2, de 3, e quando foi no 4º ou no 5º que você conseguiu descobrir que você tinha? Sendo que todos são médicos. E nós damos aquela resposta genérica, porque o cara é bom, pastor. Não é isso. A luz que ele tem, o conhecimento que ele tem naquele assunto, os outros não têm. Vamos trazer para a igreja? A luz que talvez eu tenha em cura, em libertação, em finança, o pastor da igreja Casa da Bênção, aqui 3 quadras para cima, um exemplo, amém? Ele não tem, mas
Olha para mim, a luz que ele tem em escatologia, eu não tenho. Quando ele abre a Bíblia e ele começa a falar sobre o Oriente Médio, de onde virá o anticristo, sobre o Estado Islâmico, que a Bíblia fala sobre isso, ele começa a falar, eu estou sentado ali ouvindo, falo, meu Deus, esse cara sabe muito sobre escatologia. E ele começa a explicar sobre as luas de sangue, ele começa a explicar sobre os eventos que vão anteceder a volta de Jesus, e eu fico sentado ali e falo, cara, nunca ouvi um pastor tão inteligente sobre escatologia. Então ele tem mais luz do que eu sobre os finais dos tempos. Quantos estão entendendo? Diga alguma coisa aí? Amém. Ótimo. Mas ele me chama para pregar na igreja dele, e eu vou falar sobre libertação. Eu vou explicar que demônios são uma raça diferente de anjos caídos, que os anjos que caíram foram por rebelião, os anjos que estão presos em Judas foi porque abandonaram o seu principado, estão aguardando o juízo, mas Lúcifer foi julgado. Aí ele vai sentar e vai falar assim, poxa pastor, não sabia que funcionava assim, esse negócio de libertação. Então, a luz que eu tenho em libertação, a luz que eu tenho em cura da alma, ele não tem. Mas a luz que ele tem em escatologia, eu não tenho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E qual que é o problema? O problema é que você vem à igreja. E o pastor da sua igreja, ele tem uma luz, uma revelação sobre finanças, que o outro pastor não tem. Não é questão de ser melhor, não é isso. Eu não sou melhor do que ele, e ele não é melhor do que eu. É que a luz que eu recebi naquele assunto é uma. Ele não recebeu luz naquele assunto. A luz que ele recebeu naquele assunto, eu não recebi. E aí, você recebeu luz. Diga luz. Diga revelação. Diga entendimento. São sinônimos, amém? Vou ler de novo. Diga comigo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que é ser fiel? Diga, andar na luz que eu recebi. Vou perguntar, o que é ser fiel? Outra vez. Mais alto. Então você chegou no Evangelho e começou a ouvir a palavra. Você chegou no Evangelho e um dia o pastor falou sobre perdão. 6 meses depois falou sobre perdão. 1 ano depois falou sobre perdão. E várias vezes ele falou sobre perdão, explicou o perdão. Um dia aconteceu um fato na sua vida. Um fato na empresa, um primo, alguém, até o pastor mesmo. Você ligou e falou, pastor, eu estou com problema, preciso falar com o senhor hoje. Hoje não dá, hoje eu tenho que atender e eu estou viajando e tal. E você ficou magoado, ofendido, etc, etc. E você ficou remoendo aquilo. Alguém te falou alguma coisa, alguém te ofendeu, te machucou e tal. Você já recebeu luz sobre perdão. Você já recebeu entendimento sobre perdão. Mas você está com um problema agora. Você não consegue. E aí, uma pessoa chateada, uma pessoa magoada, uma pessoa ofendida, diz a Bíblia em Provérbios que é mais fácil você conquistar uma cidade murada, fortificada, uma cidade preparada para a guerra, é mais fácil do que você conquistar o coração do irmão ofendido. Olha o que Deus diz. Que o coração ofendido, ele endurece mais do que um muro ao redor de uma cidade. E quando uma pessoa está ofendida, magoada, ela parte para a vingança. E o que ela faz? Hoje, o que ela faz? Vai para o Facebook. Por quê? Você está rindo que você já fez isso. Até gente que está falando de mim, viu? Mas ninguém paga minhas contas. Vai falar da tua mãe, desgraçado. Quem já viu essas... vocês já fizeram isso.
Quem nunca fez isso, diga amém. Mentiroso não entra no reino. Não, estou brincando. Se você nunca fez, diga graças a Deus. Mas pelo menos já viu. Sim ou não? Pô, mas você já está no evangelho há 20 anos, há 15 anos, há 5 anos. Você ainda é menino e criança desse tanto? Todo mundo já viu isso. Pastor, você está falando para mim? Sim, para você e para mim também. É indireta? Não é direta. Direta já. Direta aqui. Porque a gente vê isso. Você não recebeu luz sobre perdão? Você não recebeu luz sobre essa palavrinha? Recebeu. Então por que você não está andando? Porque você não é fiel. E aí a sua autoridade, ela não é ampliada. Você não tem influência. Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra para esteja comigo, próximo. Quem é que serve o rei? Quem é confiável. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aí, irmãos, a pessoa fica chateada, fica magoada, irada, ela quer se expressar e tal, ela quer bater boca, aí fica aquilo, irmão, eu odeio isso. É uma baixaria. É gente criticando um ao outro, é gente falando do outro e tal. Fica até feio para a pessoa. Há muitos anos atrás, o empresário não cristão no nosso país, do Rio de Janeiro, a mulher dele teve uma discussão, tal, e ela foi para a mídia. Chamou ele de tudo, inclusive disse que ele era homossexual. Cara milionário. Eu pensei comigo, pô, esse cara milionário, deve ter advogado até no Japão, vai meter um processo, vai para a imprensa, vai para a mídia, vai se defender. Você sabe o que ele fez? Nada. Nunca deu uma entrevista para se defender. Ele ficou no canto dele, trabalhando, caladinho. Arrumou um bom advogado, entrou com um processo, nunca expôs a ex-mulher dele, que foi para a imprensa, isso. Ele ficou quietinho, foi trabalhando. Quando ele tinha que dar alguma entrevista, ele nunca deu a oportunidade de ninguém perguntar aquele assunto, ele não falava mal dela. E eu fiquei observando aquilo. A gente tem que aprender, irmão. Falei, cara, mas esse cara não vai falar nada. E o maior comentário, fulano não se defende, fulano não fala nada, fulano não sei o quê, e tal. E ela, eu quero divórcio, separação desse gay. E ela falava assim, eu quero, porque ele não vale nada, porque... E foi falando, fazem anos isso. Acho que uns 5 anos atrás, não sei. E ele quietinho, ela entrou com um processo, que queria a parte dela, não sei o quê. Ele quietinho, no canto dele. A coisa foi a juízo e tal. Ele foi, o advogado dele, o advogado dela. Tintim por tintim, foi tudo comprovado, que era calúnia, que ela falou porque estava com raiva, não se provou nada, e tal. E ela saiu daquele casamento, como diz lá em Minas Gerais, com uma mão na frente, outra atrás, e como caluniadora e mentirosa. Aí depois de alguns anos, um dia um repórter chegou e falou para ele, escuta, olha só, aquele assunto da sua ex-esposa que falou isso, né? Nós recebemos a informação de que foi tudo calúnia, mentira, e você realmente foi inocentado disso, né? Olha o que ele disse, eu não quero e não preciso comentar o caso. Falei, caramba,
Mas você vê as pessoas fazendo isso? Quem é que faz isso, que fica metendo as coisas no Facebook lá? Pobre de espírito. Gente que tem a cabeça, você já viu formiga? Sabe aquelas formiguinhas bem pequenininhas que é formiga doceira, que eles falam, né? Não sei. Como é que chama aquelas formiguinhas? Bem pequenininha. Vocês também não sabem nada. Então, vocês não falam nada? Então, o cérebro da pessoa é menor do que o cérebro daquela formiga lá. Não, porque eu quero os meus direitos e tal. Aconteceu um caso comigo. Um dia eu peguei e falei assim, faz tempo já. Não sei se foi o pastor José, eu não sei quem. Falei, cadê o fulano? Ué, pastor, não sei não. Ué, mas poxa, gente boa, menino lá e tal, uma família. Aí, escute isso. Me vê o telefone aí e tal, vou ligar, saber se está com um problema, doente, precisa às vezes de ajuda, alguma coisa. Aí eu liguei para a pessoa. Então imagina assim, a pessoa fala assim, não, pastor, é que eu saí da igreja porque eu estou procurando uma igreja de um nível maior, uma igreja mais forte, que tem mais poder. Eu falei, então tá bom, Deus te abençoe. Eu vou falar o quê? Senhor, eu não entendo esse trem de crente não, só tenho que me explicar. Que eu não consigo entender. Então, imagina assim, você tem um discípulo, você é ali de uma célula, ou enfim, você tem um irmão na igreja e tal, um dia você liga para ele e fala assim, ô Joaquim, você está sumido, cara? Aí ele fala assim, não, eu estou procurando uma igreja que é mais forte. Eu pergunto, Paulo Lemos, eu falo assim, tá, o que é uma igreja mais forte? Eu sei que você também não sabe. O motivo do silêncio. Pergunta para quem está do seu lado, o que é uma igreja mais forte, assim, mais? Será que é a igreja que o pastor é um pouco mais gordo que eu? Ou será que é uma igreja que o pastor... Ele sobe no altar e fala, nesta noite nós vamos abrir a Bíblia nesta noite, porque Deus vai operar nesta noite. Nesta noite o milagre vai acontecer neste lugar. É nessa noite que Deus vai operar na sua vida. Você que está sentado aqui, porque Deus te trouxe, porque eu sei que você está passando com um problema muito difícil nesta noite, e o problema vai se resolver, porque o Deus de Yahweh está aqui nesse lugar, porque você vai sair do deserto, porque nessa noite, aleluia, você fala, é aqui mesmo que eu vou ficar. Será que é isso? Mas como é que você sabe que não? A pessoa está na cadeira e fala, estou sentindo. Ela fala, é aqui mesmo, aqui é uma coisa forte. Aqui é Deus que fala. Aí a pessoa me falou isso para mim, faz tempo isso. Não, pastor, estou procurando uma igreja mais forte. Eu não sei o que é. 25 anos como pastor, eu não tenho resposta. Eu não tenho. Eu não sei o que, eu não estou criticando o pastor que prega assim. Tem muitos pastores, eu conheço pastores, são bons pastores. Mas o que eu acho engraçado e patético é o que a pessoa considera como uma igreja mais forte. Então tem igreja forte, igreja média e igreja fraca. E tem igreja que é nada. Tá, alguém pode me explicar isso? Me explica. Por que as pessoas no nosso país, elas são tão ignorantes assim?
E sabe o que eu vejo às vezes na nossa igreja? Eu não sei se eu desço do púlpito e bato na pessoa, ou se eu fico quieto. As pessoas que não me ouvem. Alguém quer dar um testemunho, dá um exemplo. Então, pastor, queria dar um testemunho, e, olha, é como o senhor diz, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Que dia que você me ouviu falar isso? Mas ele disse que eu disse. E eu disse que eu não disse. E ele fala, não, o senhor disse, eu não disse. Você que está dizendo que eu disse, mas eu disse que eu não digo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, preste atenção. A luz que essa pessoa recebeu, ela não anda nela. O entendimento que esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher recebeu, ele não é fiel naquela luz. Ah, porque lá na igreja tal, mas você não pertence à igreja tal. É como seu pai falar para você, ou sua mãe, falar assim, você vai fazer isso. Mas o vizinho, que é pai da fulana, é a mesma coisa. Mi casa, mis regras. A casa do vizinho, as regras dele. Você está entendendo? A igreja a qual eu sou pastor, é a luz que eu tenho, as regras que eu tenho, eu trabalho assim. Não adianta você comparar pastor e igreja, porque cada um recebeu uma luz, uma revelação sobre determinado assunto. Não é que o pastor A, B ou C é melhor. É que ele recebeu a luz sobre aquele assunto, a revelação sobre aquele assunto, o entendimento. Esse aqui recebeu sobre esse assunto. Então não é que esse aqui sabe mais, esse aqui sabe outra coisa, é que nem um médico. Fulano passou na mão de um médico, de 2, de 3, até que um dia, aquele médico, aquele quarto, quinto médico, ele tinha luz naquele assunto. Não que os outros eram médicos ruins, porque você já viu falar assim, fulano de tal, está fazendo pré-natal com o doutor fulano. Nossa, médico bom, hein? Pensa no médico, cuidou direitinho. Olha, pastor, da minha esposa, não sei o que e tal. Escute isso, presta atenção. Daqui a pouco você está conversando com uma pessoa, e você fala assim, eu fiz o pré-natal com o doutor fulano de tal. Deus me livre. Escute. Você comentou com uma pessoa, e ela fez o quê? Elogiou. Falou bem. 10 o médico. Você comentou a mesma situação com outra pessoa e fala assim, Deus me livre, tem uma amiga minha que a criança quase morreu na mão daquele médico. Eu te pergunto, aquele médico é bom ou é ruim? Deixa eu mostrar para você. Não precisa levantar a mão não, porque senão você vai estragar meu Natal. Não levante a mão, amém? Segura a mão, eu sei que alguns. Quantos de vocês me amam? Não precisa levantar a mão. Quantos me odeiam? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Porque senão eu não vou ter um Natal muito infeliz. Para algumas pessoas, esse cara sou eu. Para outros, eu sou primo do demônio. Para alguns, eu já estou quase virando. Então eu pergunto para você, vamos voltar no médico. Esse médico é bom ou ele é ruim? Esse pastor é bom ou ele é ruim? Sabe o que eu quero te mostrar? Que você faz um julgamento conforme a luz que você tem da pessoa, o conhecimento que você tem dela. Todo mundo faz isso. Eu faço, você faz, é normal. Só que muitas vezes, o julgamento que você faz
não condiz com o julgamento que Deus faz. O julgamento que o Paulo Lemos faz, muitas vezes, de uma pessoa, não condiz com o julgamento que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz, não o julgue. Porque a medida que você usar contra aquela pessoa, Deus vai pegar a mesma medida, Ele sabe fazer isso, e vai usar contra você. Mas a mesma Bíblia diz, julgue não de acordo com a aparência, mas de acordo com o reto caminho, a reta justiça. Olha que interessante, Deus fala para não julgar, mas Deus também fala para julgar. E quando Deus manda julgar, Deus diz que eu preciso observar um critério. Está aqui na Bíblia. Então a minha pergunta é, quanta luz você tem sobre salvação? Quanta luz você tem sobre fé? Quanta luz você tem sobre finanças? Quanta luz você tem sobre autoridade? Quanta luz você tem sobre fidelidade? Quanta luz você tem sobre lealdade? Quanta luz... Cadê o meu? Quanta luz você tem sobre aliança? Quanta luz você tem sobre revelação? Quanta luz você tem sobre honra? Quanta luz você tem sobre a bênção de Deus? Porque a sua influência, ela não é aumentada se você não anda na luz daquilo que Deus te deu. E sabe o que nós fazemos? Aí as coisas não funcionam conosco, na nossa casa, na nossa família, nas finanças, no trabalho, na cidade, nisso, naquilo, outro. E nós falamos assim, não, já sei, o problema é a igreja. O problema é o pastor. Aí a pessoa pega e fala assim, aquilo que eu te falei, que a pessoa me falou por telefone, eu estou procurando uma igreja mais forte. Ela esqueceu de, como diz o texto, quando nós participamos da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Ela esqueceu disso. E eu preciso colocar a culpa em alguém. Peraí, alguém é culpado, então a igreja é fraca. A culpa é da igreja. A igreja é muito fraca. Me perdoe, eu não tenho resposta para isso. Eu diria, a minha humilde opinião, é a mesma história do médico, que para mim foi um excelente médico, para aquela pessoa também, um médico bom, isso, aquilo. Para outra pessoa, o rapaz quase matou a criança lá no dia do parto. Pensa no médico irresponsável. A outra fala assim, mas não... Rapaz, que isso? Cuidou bem, chegou o dia do parto, fez o parto direitinho, a criança nasceu bem, deu até uma assistência depois e tal. Aí o outro, não, que isso? Deus me livre daquele médico, aquilo lá é misericórdia, aquilo lá é médico negligente, irresponsável. Aí a minha pergunta é, quem está certo em relação ao médico? Quem está certo em relação ao pastor daquela igreja? Quem está certo em relação àquele líder? Quem está certo? Você consegue entender o que eu estou falando? Então, querido, se eu já aprendi o que é amar a Deus, o que é amar ao próximo, se eu já recebi luz sobre vários assuntos. Luz é entendimento. Amém? Se eu já recebi luz, revelação, entendimento, eu vou passar por situações que eu vou precisar daquela luz, daquele entendimento. Eu vou precisar. Eu vou passar por situações que eu vou precisar aplicar o perdão. Eu vou passar por situações que eu vou precisar aplicar o amor. Eu vou passar por situações que eu vou precisar aplicar a fidelidade, a lealdade. Eu vou passar por situações. E aí Deus fica esperando. A velha história. Deus me ama,
Deus ama você, aleluia, glória a Deus. Mas nem todo mundo é confiável aos olhos de Deus. Vou repetir. Uns recebem autoridade sobre 10, outros recebem autoridade sobre 100 e outros recebem autoridade sobre 1000. E Deus sabe o que faz. Amém ou não amém? Você entende isso? Fecha a sua Bíblia. Queria que os meninos subissem aqui. Queria que você ficasse de pé. Se você não está influenciando o seu marido, por que seu marido... Ah, pastor, meu marido não quer saber de Jesus. Ah, você vem na igreja e a sua esposa não quer saber de Jesus. As pessoas falam isso. Olha o que as pessoas falam. Ah, ninguém quer saber de Deus hoje. Irmão, no Brasil isso é mentira. No Brasil, se eu chegar aqui e falar sobre batata doce, gente, a batata doce é boa para isso, para aquilo, aquilo outro, batata doce e tal, e glória a Deus pela batata doce. Agora vamos fazer um apelo, quem quer receber Jesus? Eu preguei 40 minutos sobre batata doce, vem 20 aqui na frente receber Jesus, falando sobre batata doce. No Brasil não é difícil ganhar gente, não. Ganhar gente em lugares difíceis é o que o Christopher vai vir falar aqui. Que às vezes o cidadão fica 2 anos num país islâmico para ganhar um muçulmano para Jesus. Então, é mentira. Eu posso falar porque eu conheço o Brasil literalmente, Manaus até Santana do Livramento, divisa com o Uruguai. Eu conheço. Então é mentira. O que acontece? Se o senhor ou a senhora não está ganhando seu marido para Jesus, ou sua esposa, ou seu filho, ou você que é filho não está ganhando seu pai e sua mãe, então você não tem autoridade para isso. Melhorando? A sua influência é nenhuma. Briguento, implicante, birrento, ignorante, estúpido, grosso, mal educado, preguiçoso, desobediente e rebelde. Você vai influenciar seu pai, sua mãe e seu marido como? Ah, minha filha não me ouve, por quê? Ah, meu filho não me ouve, por quê? Ah, meu pai não me ouve, por quê? Ah, pastor, o povo quer saber de Deus não. Mentira! Eu falei no culto de manhã, quando é que teve aquele seminário da pastora Marilu? As 2 semanas atrás, né? As 3 semanas. Há umas 3 semanas atrás, a pastora Marilu deu um seminário lá no Hotel Liderança. Nós mandamos um monte de gente lá, acho que uns 15, não sei. Agora ela já está dando outro seminário aqui na nossa igreja. Deu na quinta, deu na sexta, e agora segunda-feira ela encerra. Por quê? Nós não temos gente suficiente para atender a quantidade de pessoas que chegam com problema na nossa igreja. Pessoa com abuso sexual do primo, do padrasto, não sei do que. Pessoa doente na alma, ferida, machucada. Pessoas que vêm de um filho de um divórcio, marido, esposa. Pessoas que vêm arrebentada porque a vida toda... Nós não damos conta da quantidade de pessoas que chegam. Tem gente que às vezes fica aguardando 2, 3 meses, 4 meses para ser atendida. Então não vem com essa conversa que, meu marido não quer saber de Jesus, minha esposa não quer saber de Jesus, meu filho não quer saber de Jesus, minha filha... Isso é mentira, eu falo para você. Se você falar isso, você é um mentiroso, ou a mentirosa. Agora, se você falar assim, pastor, eu não tenho autoridade, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí que não está funcionando. Pois é. Então seja sincero com Deus. Fala, Deus. Chega para Ele. Nós vamos orar agora, amém? Amém, gente? Chega para Deus e fala assim, Deus, vamos ter uma conversa aqui? Sabe por que o meu marido não quer saber de Jesus? Porque eu sou uma esposa endemoniada. Que isso, pastor? Fala com Deus. Fala, Deus, sabe por quê? A minha
minha esposa, eu venho na igreja sozinho, minha mulher não quer vir comigo, porque eu sou o marido, filho do capeta. Sabe por que, Deus, que o meu filho e a minha filha não me ouvem? Sabe por que, Deus, o meu pai e a minha mãe não me ouvem? Porque eles não viram mudança em mim, Deus. Eu estou com capeta, eu tenho que expulsar ele da minha vida. Seja sincero com Deus. Não fica botando culpa no país. Irmão, que tem de gente da nossa igreja que está viajando, está com dinheiro no bolso, até eu estou boquiaberto. Até o pastor José. Aí eu falei, gente, cadê a crise? O Leandro, que é o nosso baterista, até o Jean está no lugar dele, ele encheu uma van com os irmãos da igreja, acho que foram uns 20. Viajaram. Aí os irmãos hoje de manhã já vieram falar, pastor, eu vou estar viajando, para onde você vai? Eu vou para a praia. Eu falei, acho que eu vou ficar sozinho aqui. Né? Patrícia vai viajar? Não, irmão. Eu falei, gente, então não põe a culpa no país que é a crise, não põe a culpa que está difícil. Irmão, seja sincero com Deus. Não fica colocando a culpa na igreja, no pastor. Eu vou responder por mim, você vai responder por você. Se eu fizer alguma coisa errada, o julgamento de Deus sobre a minha vida é infinitamente mais rápido do que na sua. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então fica tranquilo. O pau come sem dó nas minhas costas, mas na sua Deus alisa. Mas seja sincero com Ele. Fala, Deus, a culpa é minha. Eu sou uma esposa ruim mesmo. Meu marido não quer saber de Jesus por causa de mim. Fala para ele. Eu não faço a comidinha que ele gosta. Não trato ele bem. Não acompanho ele. Ainda fico criticando ele e tal. E aí, daqui a pouco, a senhora nunca deu assistência, nunca acompanhou o marido, nunca ajudou ele. Aí daqui a pouco, cadê o marido? Foi embora. Deus, nunca tratei minha esposa com amor, com carinho. Nunca tratei meus filhos. Deus, nunca fui um filho obediente, uma filha obediente. Só dei trabalho para minha mãe. Aí agora você chega em casa com a Bíblia e quer ganhar o seu pai e sua mãe. Filho, isso aqui não ganha ninguém não. É a sua referência. Você tem erro? Tem. E o senhor, pastor? Mais que todo mundo junto aqui. Não estou sendo irônico, estou sendo transparente. Porque quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Mas eu sou sincero diante de Deus. Uma coisa que eu questionava, por que Davi é um homem segundo o seu coração? Um cara que matou. Um cara que engravidou a mulher de um soldado, de um homem fiel, Urias, que foi um homem ele foi mais fiel que Davi. E o senhor vem dizer, eu questiono Deus, na boa, com respeito, amém? O senhor vai dizer para mim que um homem segundo o coração, um cara assassino, adúltero, um péssimo pai. Aí Deus falou assim, mas Davi tinha algo que pouca gente tem, Paulo. O quê? Um coração arrependido e quebrantado quando era confrontado. Aqui na nossa igreja, quando você confronta alguém, pastor, eu quero a sua bênção que eu vou para outra igreja. Coração de Absalão e não de Davi. Falei a verdade, Deus. Quando Davi era confrontado, ele jejuava, ele chorava, ele buscava o perdão de Deus. O que acontece com você quando você é confrontado? Você entende? Então, você não é fiel na luz que você recebe. Você não é fiel no entendimento que o pastor te dá. Eu gasto horas, dias orando, lendo, ouvindo mensagem, procurando, pesquisando palavras, para dar melhor comida para você. Mas você não me ouve. Você continua o mesmo chato, ignorante, implicante, fofoqueiro, julgando os outros. E Deus está dizendo para você, olha, você está falando mal, mas você não tem influência nenhuma. Quem da sua família gosta de se aconselhar com você? Quem dos seus parentes liga para você e fala assim, ô tio, queria falar com o senhor. Ah, pastor, minha família é complicada. Por que será? É muito fácil. Isso são as desculpas que as pessoas dão. Porque todos nós temos alguém na família
que às vezes nem é cristão, mas nós gostamos de conversar, que nos aconselha: ó, filho, faz isso não. Eu tenho tios meus, que eu amo conversar, mas eu tenho tios meus, que se eu puder nunca ir na casa dele, estou sendo sincero com você, só vou por obrigação. Se eu pudesse nunca ir, eu nem iria, que é insuportável. E às vezes da mesma família. Eu tenho uma tia, a tia Odete, pensa numa mulher que eu gosto dela. Pensa numa mulher que me trata com amor, carinho. Nós trabalhamos junto com vendas, que me chamava atenção, mas me respeitava. E às vezes tios meus, da mesma família, irmão dela, eu não suporto conversar. Só critica, só fala mal, só mete o pau, só fala bobagem, só fala palavrão. Meu Deus do céu, eu não sei nem como é que esposos, filhos aguentam o negócio daqui. Então nós podemos ser agradáveis, nós podemos ser influência, nós podemos ampliar nossa autoridade, mas nós temos que ser sinceros com Deus. Fala para Deus, seja sincero: Senhor, poxa, estou sendo um mau funcionário. Senhor, eu não estou sendo um bom marido. Eu sou ruim, Deus. Senhor, estou sendo uma esposa ruim. Senhor, estou sendo um filho ruim. Senhor, será que o Senhor não está me dando ideias, como o pastor falou, por isso que eu não estou sendo fiel na luz que eu estou recebendo? É um dia de você falar com Deus, amém? Apresenta-se em suas mãos ao Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Nós não vamos demorar muito, já são quase 8 horas. Eu queria que você começasse a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Pode ir tocando aí bem suave. Fala com Deus. Você ouviu a palavra, agora é você e Deus. Fala com o Senhor, seja sincero com Ele. Faça uma reflexão desse ano. Quem você conseguiu influenciar? Seja você uma esposa, seja você um marido, seja você um filho, seja você uma filha, seja você um pai, seja você uma mãe. Seja sincero, fala: Deus, eu não tenho autoridade sobre nada, meu Deus, misericórdia, Senhor. Vai falando com Ele, deixa Ele ouvir sua voz, deixa Ele ouvir seu coração. Fala, pode falar, fecha os olhos, fala com Ele, é hora de falar, é hora de você ser sincero. Não tenho tratado meus filhos com amor, não tenho tratado meu marido com amor, Deus. Deus, não tenho tratado minha esposa com amor, não tenho tratado meus líderes, meus liderados, meu patrão, meu empregado, minha empregada. Deus, eu não tenho autoridade, não tenho influência, Deus. Talvez eu esteja fazendo a coisa errada. Deus concedeu a você graça, sabedoria, entendimento, inteligência, luz. Talvez você está só fazendo aquilo que foi mandado. Você é aquela pessoa às vezes difícil, aquela pessoa às vezes birrenta, aquela pessoa às vezes chata, insuportável. Querido, peça para Deus: Senhor, me ensina a amar mesmo as pessoas que são difíceis. Me ensina a amar, me ensina, ó Deus grande, ó Deus poderoso. Fala com Deus, igreja. Igreja, é hora de orar. Meu irmão, minha irmã, é hora de falar com Deus, é hora de abrir o coração, é hora de dizer para Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, a usar a autoridade que o Senhor me deu. A autoridade de um juiz de direito é diferente da autoridade de um juiz de paz, é diferente da autoridade de um juiz de futebol, Senhor. Me ensina a usar a autoridade que o Senhor me deu, como pai, como mãe, como filho, como filha. Me ensina a usar a autoridade como marido, como esposa, como líder, como patrão, como empregado, como cidadão do reino de Deus, como cidadão deste país. Deus, em nome de Jesus, me perdoa. Eu quero que você fale com Deus. Não, você tem que falar com Deus. Você tem que falar. Por que você não é influência para o seu pai? Por que você não é influência para sua mãe? Por que você não é influência com seus familiares, com seus tios, seus primos, com suas tias? Por que você não é? Por que você não está tendo autoridade sobre isso?
Por que seu filho não te ouve, sua filha não te ouve, seu pai não te ouve, sua mãe não te ouve, seu marido não te ouve, sua esposa não te ouve, sua casa ninguém te ouve? Você está dando desculpa que ninguém quer saber de Jesus. Você está dando desculpa que é muito difícil. Que não, querido, no nosso país não é. Nós temos a graça de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos a unção de Deus, nós temos liberdade de cultuar a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de buscar a face de Deus, de buscar a presença de Deus. Então eu quero ouvir a igreja orar, eu quero ouvir a igreja clamar a Deus, mas clama forte, clama com ousadia, clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus. É hora de buscar a Deus, é hora de buscar a presença de Deus, é hora de buscar a face de Deus. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então fala com Deus, fala com o Senhor. Ó marido, é hora de mudança. Ó esposa, é hora de mudança. Ó filho, é hora de mudança. Ó filha, é hora de mudança. Ó pai, é hora de mudança, querido. É hora de mudança, é hora de abrir o coração e falar: Deus, eu estou sendo ruim, Deus, eu estou sendo negligente, Deus, eu não estou andando na luz, a luz que eu recebi eu não estou andando, eu não estou sendo fiel nessa luz, Deus. Oh, você não está sendo um marido fiel, você não está sendo uma esposa fiel, você não está sendo um filho fiel, você não está sendo uma ovelha fiel. Ah, querido, é hora de falar com Deus. Eu quero ouvir a igreja orar, eu quero ouvir a igreja clamar. Não fique de boca fechada, não. Abra a boca, irmão, abra a boca, irmã. Clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus. Se você não sabe o que falar, levante sua mão, levante sua voz, ore em línguas, mas ore forte, ore com ousadia, ore com intrepidez. Talvez você tenha vivido o adultério, talvez você tenha vivido a pornografia, talvez você tenha vivido a mentira, talvez você tenha vivido o engano, talvez você tenha sido uma pessoa preguiçosa, uma pessoa negligente, talvez você tenha sido aquela pessoa que só faz aquilo que lhe manda. Quando nós fazemos só aquilo que nos é mandado, a Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Você tem que fazer mais, você tem que caminhar mais, você tem que andar a segunda milha. Ah, Deus está chamando você, Deus está chamando você, igreja, Deus está chamando você, querido. É hora de mudar, é hora de mudança, é hora de tirar frases lá do Facebook, é hora de pedir perdão para pessoas, é hora de consertar a sua vida, é hora de fazer uma reflexão, é hora de fazer uma análise, é hora de parar de dar desculpas. Fala com Deus, igreja. Fala com Deus, fala com Deus. Deixa Deus ouvir sua voz, deixa Deus ouvir seu clamor, deixa Deus ouvir você. Fala com Deus agora. Ó Espírito de Deus, vem limpar nossa alma. Espírito Santo, vem limpar o nosso coração, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, chora alemanha, querria lemanchaia, ericorlima, sorilima, chaterico, sorilha, maramaraia. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós temos sido negligentes. Pai, nós temos sido irresponsáveis. Pai, nós temos sido homens e mulheres falhos. Nós temos pecado, nós temos transgredido a Tua lei, nós temos sido irresponsáveis, Pai. Nós estamos transferindo responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa. Pai, nos perdoa. Clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus. Levanta a sua voz, levanta a sua voz, igreja. Meu irmão, é hora de orar. Minha irmã, é hora de orar, é hora de clamar a Deus, é hora de buscar o Senhor. É hora de orar, é hora de buscar o Senhor, é hora de abrir a boca, é hora de pedir graça, é hora de pedir perdão, é hora de pedir misericórdia, é hora de pedir compaixão, é hora de perdoar pessoas, é hora de consertar situações. Ah, querido, para de dar desculpa, para de empurrar as coisas com a barriga. Resolve sua vida, resolve seus problemas. Para de transferir responsabilidade para os outros. A responsabilidade é sua, como marido, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como jovem. Para de colocar a culpa no seu pai, para de colocar a culpa na sua mãe, para de colocar a culpa no país, para de colocar a culpa no governo, para de colocar a culpa em Deus, para de colocar a culpa no diabo, para de colocar a culpa no próximo. Assuma a sua responsabilidade como homem, assuma a sua responsabilidade como mulher, assuma a sua responsabilidade como cristão, assuma a sua responsabilidade. É hora de orar, é hora de orar, é hora de orar, é hora de orar, é hora de falar: Deus, eu preciso de Ti, 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 eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, Senhor.
Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua direção, eu preciso de ti no nome de Jesus. Então fale com Deus, adore a Deus, levante a sua voz e clama, e adora e canta e busca a presença dele. Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Levante as tuas mãos para o céu, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha uma noite abençoada, uma semana de vida, de vitória e de conquista. Que a sua mente possa continuar sendo renovada, o seu espírito fortalecido, o seu corpo abençoado. Que as suas finanças prosperem, no precioso nome de Jesus. E que haja paz no seu coração, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no nome de Jesus. Levante a mão e feche a mão. Feche a mão. Feche a sua mão. Mão direita, esquerda, qualquer mão. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, eu não abro mão dos decretos e das promessas do Senhor para a minha vida, no nome de Jesus. Alguém diga amém. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom domingo para você, Deus te abençoe. Nós vamos nos ver no Natal, somente às 18 horas. Dá um abraço nessa pessoa, cumprimenta ela. Vai com Deus, Deus abençoe você.